E aí, você gosta de ser intruso em conversa, penetra em festa, ou algo do tipo? Eu não sei. Às vezes não é tão educado, mas às vezes o momento pede. Eu acho que o Bahia pode ser intruso. E o próprio Cadu Santoro já falou sobre isso. A gente vai destacar, analisar esse cenário, o começo de mais uma rodada. E eu conto com a sua audiência até o final. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, mas muito importante mesmo, dá essa força. Carlos Mansur, lá no Sport TV, falou sobre o começo de temporada de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Eu vou trazer o que ele disse para contextualizar com a reflexão que eu quero fazer. Os melhores times do Campeonato Brasileiro do ano passado, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo é questionado porque perdeu a Supercopa, tem quem diga que o time se acomodou, que o Felipe Luiz não vai conseguir trazer de novo o nível do time, que o Abel Ferreira não vai retomar as melhores versões do Palmeiras e o Tite não vai dar certo no Cruzeiro. Tudo isso em fevereiro. E são os 3 times com o melhor desempenho do ano passado. Verdade que o Tite é um trabalho novo, mas o elenco está aí com a sua qualidade, gente. Vamos esperar um pouquinho os times se formarem, né? Esses 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. É prudente esperar para poder tirar, né, conclusões mais aprofundadas, mas times como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que não estão rendendo no nível de performance tão alto, tendem a ser mais cobrados, tendem a receber mais pressão. Isso já é natural pelo tamanho de suas torcidas, pela representatividade que cada um deles tem, mas se torna mais natural ainda pelo fato desses times estarem brigando, né, desde essa última temporada pelos títulos mais relevantes, estarem nas primeiras posições e terem um nível de investimento bastante alto, né? E aí fica a reflexão. Teremos amanhã um confronto entre duas equipes, Bahia e Fluminense, e que eu acho que tem condições de serem intrusos. O Fluminense, desde que o Zubeldia chegou, é o time que mais ganha no futebol brasileiro. E o Bahia procura estabilidade, né? Às vezes o torcedor fica angustiado por não ter um passo a mais muito longo, né? Um investimento mais robusto novamente. É só a manutenção de uma estrutura com outra coisa sendo feita de maneira pontual e tal, mas é um time que está evoluindo, que está progredindo e que está buscando essa constância, essa regularidade, que é o caminho para você poder ter destaque dentro de um brasileiro de pontos corridos. O planejamento está sendo feito sem tirar nem pôr, com a convicção daquilo que estava sendo pensado, arquitetado já há algum tempo, de colocar a molecada, colocar o sub-20 no Campeonato Baiano, e ainda assim o Bahia está conseguindo ter esse início avassalador aí, de 7 jogos, 7 triunfos. Então acho que é necessário trazer essa reflexão. Quanto mais esses times da frente, que tem poderio financeiro, que tem grande força, que tem grandes técnicos, Felipe Luiz, Abel Ferreira, Tite, oscilam, passam por dificuldades, mais a gente tem que estar atento para poder aproveitar. Tem uma coisa que o Guardiola já falou em diversas ocasiões, que é importante demais você ir bem no começo e bem no final dos campeonatos. O meio é fundamental, é importante, mas é um momento de manutenção. O que muitas vezes define ou encaminha o que vai acontecer é um início muito bom, os 5 primeiros jogos, e um final muito bom, os 5 últimos jogos. É um momento em que psicologicamente você precisa estar muito bem alinhado para poder ou fazer gordura ou manter uma gordura que foi sustentada no final. Então, cara, é momento de aproveitar. Eu sei que é muito cedo já para poder apontar o dedo e colocar uma pressão. O Campeonato Brasileiro acabou de começar, mas esse jogo de quinta contra o Fluminense é um jogo extremamente importante de duas equipes que querem ser intrusos. O Fluminense já ganhou o primeiro jogo dentro de casa, o Bahia já ganhou o primeiro jogo fora de casa. Esses dois times querem chegar, querem incomodar e tem condições para isso. Então esse jogo contra o Fluminense tem uma carga de importância muito maior do que a gente imagina. Inclusive 32 mil ingressos já garantidos para esse jogo. E a tendência é que tenhamos uma Fonte Nova lotada na quinta-feira, às 19 horas, nesse primeiro jogo do Bahia dentro de casa no Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Eu estava, inclusive, conversando com meu amigo Phil, que cobre de perto, de maneira aprofundada, a equipe do Fluminense, e a gente estava discutindo muito sobre isso, sobre como esses dois times têm condições de ser intrusos. E Phil até fala assim, para mim, a final antecipada. Eu não sei se chega tanto, mas tem que ser encarado dessa forma mesmo, como uma final antecipada. Quem conquistar 3 pontos nesse jogo pode sair na frente, e isso é muito importante em um início de campeonato, né? Então, sem querer colocar pressão, mas já colocando, esse jogo tem um peso grande, e eu queria trazer essa reflexão que eu julgo como muito pertinente, analisando aí, trazendo um paralelo com o que tem acontecido com os 3 principais times em tese do campeonato, com Flamengo, Palmeiras
e Cruzeiro. Bom, depois dessa reflexão, quero falar sobre divisão de base. A gente sempre tem trazido aqui, estamos nos preocupando em trazer aqui atualizações que julgamos como pertinentes aí sobre a base do Bahia, sobre movimentações e tudo mais, né? E dessa vez o Bahia contratou o Felipe Gabriel, artilheiro aí do projeto Morrinhos FC, no Campeonato Goiano Sub-13. Meio-campista Felipe Gabriel é o novo reforço da base do esquadrão. Ele que é de 2012, cara, né? Joga aí na categoria Sub-14, tava no Morrinhos, lá de Goiás, é destro, tá? Cara de menino porque é um menino, mas é interessante a gente ver como o Bahia tem ido longe, cara. Sempre faço questão de destacar isso. Como o Bahia tem ido longe para poder buscar jogadores que vêm se destacando dentro de determinado cenário, né? E o nosso querido Felipe Gabriel, jovem Felipe Gabriel, vem justamente porque se destacou lá em Goiânia, no Morrinhos Futebol Clube, nem foi lá no Goiás, no Atlético Goianiense, no Vila Nova, artilheiro, encontrado por lá, tá? Então, tá aí o destaque, artilheiro como meio campista, inclusive. Pode ser um nome que a gente venha ouvir de maneira mais frequente nas próximas temporadas, nos próximos anos, e a gente torce para que ele siga uma boa trajetória, se desenvolva bem vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Mas a nova era também é sobre isso, né? Aonde o Bahia está indo. Recentemente veio o reforço do Cascavel, recentemente veio o reforço do Gramadense. A gente está falando do interior do Paraná, a gente está falando sobre o interior do Rio Grande do Sul. Agora a gente está falando sobre o interior de Goiás, sabe? É uma situação que às vezes a gente não tem dimensão, né, de maneira concreta, mas é extremamente grandiosa. Olha o nível de investimento do Bahia mandar captadores para tantos lugares diferentes no país, para encontrar jovens promessas em tantos lugares diferentes do país. E aí você vai numa competição como essa que o Felipe Gabriel do Morrinhos FC foi artilheiro no Sub-13, e essa competição vai ter mais de 200 jogadores, e aí identificar um que tem um ótimo nível e que pode ser lapidado. E aí convencê-lo a vir, convencer a família a acreditar nesse projeto. Então é algo assim que gera impacto, e eu sempre faço questão de discutir aqui, porque chama muita atenção. Beleza, gente? É isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa aquele like que nos ajuda muito. Se inscreve, ativa o sino, compartilha, que também é fundamental. Beleza? Um abraço pra vocês, beijo no coração, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?